Olá pessoal, eu sou o professor Elton Kramer e quero dar as boas-vindas a todos vocês no nosso curso Processo Tributário. Esse curso que foi pensado exatamente para você que é advogado público ou privado ou simplesmente você vai fazer um concurso público e você quer dominar a prática tributária. Então a gente selecionou aqui as principais ações tributárias. A aula de hoje a gente já vai iniciar com a ação anulatória de débito fiscal, e no qual você vai poder compreender o que você deve fazer nessa ação, o que você não deve fazer, o que já causou problemas, quais os entendimentos consolidados do STJ e STF sobre cada um dos pontos que você deve salientar na sua peça, e aquele que de repente esteja lá pendente de julgamento nos tribunais, através de uma repercussão geral ou sistemática de recursos repetitivos, mas que você já tem que ter um posicionamento, o que você deve fazer, porque afinal de contas você tem que dar uma resposta para o seu cliente, para o Estado, ou simplesmente você precisa fazer essa peça. Então, esse curso ele vai te dar essa luz, né? Te dando o caminho, mostrando e ao final até mostrando na peça como que você trabalha os tópicos, o que você tem que visualizar, tanto você estando do lado do contribuinte, por exemplo, ajuizando a ação anulatória de débito fiscal, quanto do lado do fisco, em que você vai analisar aquela petição inicial e você vai contestar, agravar a decisão de uma liminar, por exemplo, e você precisa ter esse conhecimento, o que você vai atacar na parte processual. Porque, claro, a parte de mérito você vai analisar caso a caso. Agora, a parte processual, a regra é para todos, né? A mesma regra. E essa regra deve ser obedecida em cada um desses momentos. Então, para você compreender exatamente, a gente tem que dar esse panorama geral e depois a gente ir partindo aí para a ação mesmo, o que você vai analisar, os tópicos, a parte inicial, a parte de endereçamento, competência, enfim, todas essas questões aí que vão denotar para você ser um exímio conhecedor do direito tributário. Para isso, eu selecionei aqui para vocês um panorama, né, do que a legislação processual civil exige hoje, que vocês devem estar preparados. Eu selecionei aqui no Código de Processo Civil 2015 o artigo 926. Aqui o artigo 926 fala o seguinte: os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Então veja, uma grande preocupação do CPC é uniformizar entendimentos. Então hoje o Código de Processo Civil, e isso um movimento assim processualista, seja tributário, seja ambiental, seja civil, seja privado, seja público, é de uniformizar. Então vocês vão encontrar muitas decisões que já estejam consolidadas no âmbito do direito. Então você vai ter súmulas vinculantes, você vai ter julgamentos e recursos repetitivos, repercussão geral julgada. Isso é muito importante porque você não vai poder ir para outro caminho porque já foi julgado. Obviamente que permite-se revisão, inclusive, de súmulas, mas é importante que você saiba que aquilo já há uma consolidação. E a ideia do processo civil seria isso, você tornar mais estável, não oscilante aí com mudanças de entendimentos. Infelizmente, na prática, ainda temos alguns movimentos assim, que o STJ decide uma forma, o STF de outra, e a gente fica no meio sem entender para onde correr. Mas, em regra, a legislação processual civil caminha nesse sentido. O que isso muda para você? Porque você tem que sempre buscar aquilo que está consolidado para você aplicar na sua tese, né? Então você vai trabalhar dentro da ação anulatória de débito fiscal, você tem que saber que já tem alguns recursos que já foram julgados, já foram sedimentados. Então a ideia do legislador é exatamente isso, evitar as divergências. E veja, esse mesmo artigo fala que ao auditar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram a sua criação. Isso é importante por quê? Porque a súmula é aplicada em todos os casos e de uma forma assim, se você não impugnar, não deixar evidente quais são os fatos trabalhados naquela ação, a súmula será aplicada e vai ser uniformizado aquele entendimento. E muitas vezes aquele caso do seu cliente é diferente daquele inspirado na criação da súmula. Então, para isso, você tem que trabalhar com a questão fática. Então, talvez a tua estratégia dentro do processo não é trabalhar só questões de direito,
mas é trabalhar o fato. Então, por exemplo, dentro do ISS é possível você trabalhar com situações, por exemplo, de serviço de terraplanagem. Mas eu não estou fazendo o serviço, eu não estou realizando terraplanagem, apenas estou locando o maquinário para que isso seja realizado. Então, ao invés de você ter a tributação do ISS, você pode ter a não incidência, que no caso de locação de bens móveis, vocês sabem que não incide o ISS, inclusive entendimento simulado do STF. Mas para isso fica evidente, você tem que trabalhar com essa questão fática. Então, a tua estratégia dentro do processo vai ser diferente de uma estratégia de questões de direito e levar para julgamentos dos tribunais superiores. Então, a princípio, seria o quê? Trabalhar muito bem a questão probatória. Frente a isso, a tua estratégia tem que caminhar nesse sentido, entendendo o que o processo civil vai te fornecer de álibi. Tá? Então isso a gente sempre fala porque o que eu visualizo muitas vezes? Muitos advogados se aventuram na advocacia tributária e acabam perdendo o rumo, ou seja, ingresso com mandado de segurança, sendo que o objeto que você tem que trabalhar vai depender de dilação probatória. E pelo fato de não ter dilação probatória no mandado de segurança, o advogado deixou rolar, forma-se uma coisa julgada, porque não foi apurado realmente o que seria aquele serviço, e acaba perdendo a tese do seu cliente. Então, por isso que muitos casos, e isso eu visualizei na prática, muitos casos de colegas, infelizmente, que conduziram mal o processo e acabaram lesando o cliente através de uma coisa julgada, que daí foi formada indefinindo a sua tese. O que isso pode prejudicar? Totalmente seu cliente, porque o seu cliente não vai conseguir rediscutir aquela questão. Então isso vai prejudicar o seu cliente por um trabalho que poderia ser melhor estabelecido, uma estratégia melhor. E veja, isso não quer dizer que ele seja um mau profissional, deveria ser banido da OAB, não é. O que falta muitas vezes é essa atualização, essa qualificação dentro do direito tributário. Porque o advogado ele pode ser um ótimo advogado, civil, em outras áreas, mas no tributário você tem que entender a lógica tributária. Né? É isso que a gente fala para os alunos da graduação em Direito. Se você não entender essa lógica, você não vai entender Direito Tributário. Então você muda o plug, você sai da aula de Direito Civil, você entra na aula de Direito Tributário, é como se fosse um plug que você tem que mudar para entender toda essa lógica. Prosseguindo, aqui também temos a função dos juízes, no artigo 927 do CPC, aonde os juízes e os tribunais deverão observar, observarão, então uma ordem, não é discricionário, as decisões e os precedentes do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. Então, a partir do momento que o STF vem e julgue uma DIN, uma ADC, que é uma ação direta em constitucionalidade, ou uma ação declaratória de constitucionalidade, a DPF, tudo isso em matéria tributária deve ser obedecido, é vinculativo. Então, é uma ordem dada aos juízes dos tribunais. Também devem observar enunciados de súmula vinculante. Então, nós temos a súmula vinculante do ISS, a não incidência e locação de bens móveis. Não tem como não observar isso. Agora, claro, dentro da tua estratégia, se o serviço prestado pelo seu cliente não for a locação, não for a prestação de serviço, como eu falei para vocês, terraplanagem, e sim locação de bens móveis, você tem que trabalhar com a questão fática. Então, a tua estratégia é que vai denotar o teu ganho, né? O ganho da ação. Então, por isso que existe a súmula vinculante, mas se você vai enquadrar nesse caso da súmula ou não, é o trabalho do advogado, um trabalho puramente intelectual. Aí temos também o dever dos juízes de observar os acordos de incidente da assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, né, em julgamento de recursos extraordinários e recursos especiais repetitivos. Tudo isso por quê? Porque a ideia é uniformizar entendimentos. Então, sempre que vocês vão fazer a pesquisa lá no STJ e STF, vocês vão perceber que existem os acordos normais e os acordos que já foram julgados pela sistemática de recursos repetitivos. Por quê? Porque lá já foi sedimentado, lá já criou um efeito vinculante para os juízes e para os tribunais de segunda instância. Isso é importante por quê? Porque não adianta chover no molhado, né? Então, se já está decidido, é aquela forma que você vai saber que a tua tese vai ser julgada, exceto se você desenquadrar daquele caso, dizer, esse caso
Esse meu caso é diferente, deve ser julgado por outra forma, com outros olhos. Então aí vai a estratégia do advogado. Aí também temos os enunciados e súmulas do STF em matéria constitucional, do STJ em matéria infraconstitucional. Então as súmulas que não têm um efeito vinculante, mas também devem ser observadas. Existem milhões de súmulas aí importantes que devem ser analisadas também nos julgamentos. A orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Por exemplo, é comum dentro do STJ a gente analisar os julgamentos da primeira e segunda sessão. Então a primeira sessão, que é de direito público, alberga a primeira e segunda turma do STJ. Então, nesse caso, se você tem um julgamento da primeira sessão, ela é mais importante porque engloba as duas turmas do que pegar um julgamento só da primeira e segunda turma. Isso quer dizer o quê? Que a primeira sessão tende a estar num grau superior, então ali já há um grau de vinculatividade, ou seja, de formação, de estabilidade dessa jurisprudência. Então, essa diferenciação é importante dentro da tua estratégia, porque senão você pega um julgamento da primeira turma, sendo que já existe algo da primeira sessão, que está acima, que engloba as duas. Então, a tua tese pode ser desatualizada. E não há nada pior do que um advogado que trabalha com teses desatualizadas. Ele sempre vai ser o advogado que vai tomar surpresas no tribunal. É comum, por exemplo, eu ia muito em sustentações orais no Tribunal de Justiça aqui no estado do Paraná, e a gente chegava lá e às vezes o advogado começava a sustentação, no momento de perguntas, os desembargadores, mas o doutor conhece o enunciado aqui do tribunal, ou julgamento já de incidente de inconstitucionalidade número tal? O advogado era pego de surpresa. A pior coisa para você e para o seu cliente é você ser pego de surpresa. Então, por isso que você tem que se manter atualizado e sempre saber que isso vai criar um grau do quê? De estabilidade que os tribunais e juízes são obrigados a seguir, ok? E aqui, parágrafo terceiro, na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do STF, dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento dos casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos, né, em razão do interesse social e segurança jurídica. Isso é muito comum já nos julgamentos de controle de constitucionalidade no controle concentrado. Então, você fazer uma modulação. Isso é importante para a gente saber, porque muitos advogados eu vi que determinado tributo foi declarado inconstitucional, ingressar no dia seguinte com uma ação de repetição de indébito. Ocorre que ele não percebeu que tinha um embargo de declaração, no qual, posteriormente, o STF veio e modulou os efeitos, dizendo que o tributo é inconstitucional a partir do julgamento, né, desse controle concentrado. Então, os últimos 5 anos não seriam repetíveis, ou seja, não estariam sujeitos à repetição de indébito. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento sobre a modulação dos efeitos. Então, aqui, para vocês entenderem sobre essas ações, nós temos uma classificação dentro do direito tributário das ações chamadas exacionais, das ações não exacionais. Acompanhem comigo. As ações exacionais são aquelas que visam a cobrança do crédito tributário. Então, nós temos, por exemplo, a execução fiscal, que é a ação, por exemplo, que a gente executa o título executivo da Fazenda Pública, que é a certidão de dívida ativa, CDA. Então, a CDA vai ser objeto da execução fiscal. Inclusive, nós temos outro curso paralelo a esse que trabalha só com a execução fiscal. Também temos uma ação acessória à execução fiscal, é a ação que visa resguardar os bens do contribuinte, que é a ação chamada cautelar fiscal. Então, essas duas ações são chamadas exacionais, por quê? Porque elas visam o mesmo objetivo, que é resguardar os bens que visam a posterior execução, né, o leilão desses bens, ou a mera liquidação, para o pagamento do crédito tributário. Então, exacionais o quê? Para a cobrança do crédito tributário. Por outro lado, nós temos aquelas ações não exacionais, né? Então, só faltou o não aqui, desconsidere. Mas o que é uma ação não exacional? É aquela contraposição à cobrança do crédito tributário. Então, nós temos a ação anulatória de débito fiscal, que ela pode ter esse cunho declaratório ou anulatório. Depois eu vou explicar a diferença. Mas nós temos essa primeira possibilidade. Daí temos também a ação de repetição de débito, que é quando você paga algo que é indevido e você quer buscar de volta esse valor.
Embargos à execução fiscal, que é uma ação de defesa dentro da execução fiscal, né? Ele segue o procedimento comum, mas é regulado também pela lei de execução fiscal. O embargos de terceiros, que é uma possibilidade de você resgatar um bem não sendo parte, não sendo executado, mas o seu bem foi penhorado lá para pagar um crédito de um terceiro. Então, por isso que o embargos de terceiros, você vai resgatar um bem, você não sendo parte da execução. Ação de consignação em pagamento. Você não sabe para quem você vai pagar, você tem dúvida. Então, você utiliza a ação de consignação em pagamento. O mandado de segurança, você pode impetrar o mandado de segurança diante de um ato abusivo, um ato ilegal. Então, se você tem um direito latente, um direito líquido e certo, e que dispensa comprovação ou fase de dilação probatória, você pode impetrar o mandado de segurança, que é uma ação mais séria, mais rápida, né? E que vai ter um resultado prático mais momentâneo, mais instantâneo, do que uma ação de procedimento comum que pode demorar muito mais. Frente a isso, entraremos agora na matéria da ação anulatória de débito fiscal. Então a gente vai ter alguns módulos explicando só essa ação. Para eu entender essa ação, eu preciso entender essa linha do tempo do crédito tributário, para eu saber qual é o momento que eu posso ajuizar a ação anulatória de débito fiscal. Porque muitas pessoas confundem a ação anulatória com a ação declaratória e outros ainda confundem com embargos à execução fiscal. Mas o que seria isso? Primeiro, eu preciso entender que dentro da obrigação tributária eu tenho fases. A primeira fase é a chamada hipótese de incidência tributária. É aquela previsão abstrata do tributo, por exemplo, auferir renda. O imposto de renda diz que a partir do momento que eu auferir renda, eu devo pagar o tributo. Então essa hipótese de incidência é uma previsão abstrata, que quando ocorrer, vai gerar essa obrigação tributária, que é o fato gerador, né? Então, auferir renda, a partir do momento que eu ganhar essa renda, eu tenho que pagar o imposto de renda, é a obrigação tributária. Com isso, eu não posso ainda cobrar do contribuinte. É diferente da obrigação civil. Então, a obrigação tributária, ela diz o seguinte: eu sei que eu devo pagar, mas eu não sei quando. Para isso, eu preciso liquidar esse valor. Eu tenho que transformar essa obrigação tributária em um crédito tributário. Por isso, eu utilizo o lançamento tributário, que é uma forma de declarar a obrigação e constituir o crédito tributário. Pessoal, se vocês não tiverem muito entendendo isso aqui, eu sugiro que vocês revisem isso dentro da parte geral de direito tributário. Mas aqui, o objetivo da aula é apenas mostrar para vocês esse nascimento da obrigação tributária para vocês compreenderem aonde que eu vou utilizar a ação anulatória de débito fiscal. Vocês já vão entender aonde que eu quero chegar, tá? Mas eu quero ser sucinto para a gente não perder muito tempo nessa aula, que o mais importante é a parte processual. Mas eu quero situar, contextualizar para vocês entenderem. Então vamos lá. Então nós temos a obrigação tributária. Para eu ter a possibilidade de impugnar, eu tenho que transformar, eu tenho que liquidar e trazer exigibilidade a essa obrigação. Então eu faço isso através do lançamento tributário, que constitui o chamado crédito tributário. Isso não pago vai ser escrito em dívida ativa e posteriormente sendo objeto da execução fiscal. Tudo bem, professor? Entendi então que este fato denota que eu tenho um crédito tributário, que eu não paguei, vai ser escrito em dívida ativa e posteriormente executado. Legal. Mas o que é ação anulatória de débito fiscal? Qual é o seu objetivo dentro disso? Então vamos lá. Primeiro, nós temos essa permissão no artigo 38 da Lei 6.830/80, que é a chamada Lei de Execução Fiscal. Essa Lei de Execução Fiscal, ela previu que a discussão judicial da dívida ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, ou seja, através da discussão em embargos. Mas, na forma dessa lei, dizendo aqui, salvo as hipóteses, no qual pode ser discutido também, mandado de segurança, ação de repetição de débito ou ação anulatória de débito fiscal. Essa precedida do depósito preparatório do valor do débito. Isso aqui já foi entendido como não recepcionado pela Constituição Federal. Hoje, para você apresentar a ação anulatória de débito fiscal, não é preciso você
juntar nenhum tipo de depósito como condição de aceitabilidade dessa ação. Tá? A gente vai trabalhar mais para frente isso aí. Mas apenas eu quero mostrar para vocês que há ações, além da ação anulatória de débito fiscal, que podem ser utilizados. Isso é uma permissão já na própria lei de execução fiscal, que não é exaustiva. Então, nós temos outras ações aí que não estão previstas no artigo 38, mas que também podem ser utilizados. Tanto que a gente vai ver no nosso próprio curso. Uma delas, ação de consignação e pagamento. Ok? Então, frente a isso, qual é o objetivo da ação anulatória? Nós temos um objetivo claro, né? Eu trouxe aqui um conceito do professor Cláudio Carneiro, que fala o seguinte: essa ação ordinária é de cunho desconstitutivo ou constitutivo negativo, pois visa a anular por via judicial a existência de débito fiscal, ou seja, do lançamento tributário. Daí, se presumir que para o cabimento da ação anulatória é necessário que o lançamento tenha sido efetuado. Aqui eu quero fazer uma reflexão com vocês. Pensem bem, feito o lançamento tributário, obrigatoriamente tem que ter a notificação do sujeito passivo, no caso o contribuinte. Esse contribuinte ele pode apresentar uma impugnação administrativa, no qual ele vai dizer: eu não concordo com esse lançamento, ele está errado, eu não sou legitimado para pagar esse tributo, ou esse valor está incorreto, a base de cálculo não é essa. Então ele pode apresentar a chamada impugnação administrativa, o que vai forçar que a Fazenda Pública administrativamente monte um processo e julgue na esfera administrativa, através de primeiro, segundo grau, enfim, como está estruturado o processo administrativo tributário. Tá? Ele tem essa opção. Se não, ele pode partir diretamente para a esfera judicial. Então, vemos, nós temos como esgotar a esfera administrativa e depois ir para a esfera judicial, se for o caso, ou diretamente você já impugnar esse lançamento. Então, o esgotamento da esfera administrativa não é pré-requisito para você ingressar com uma ação judicial, ok? Mas para isso, então eu tenho que ter um lançamento tributário. Professor, esse lançamento tributário é um marco divisor para saber se a ação anulatória de débito fiscal pode ser utilizada? Sim. Acompanhe comigo. Então, eu falo do lançamento. Antes do lançamento tributário, o que eu vou discutir não é o lançamento, ou seja, não viso anular algo que não existe. Né? Então, antes do lançamento, o que eu vou ingressar? Com a chamada ação declaratória de inexigibilidade do tributo. Depois do lançamento efetuado, obviamente que já tem o entendimento do fisco. O que você visa? Anular esse lançamento. Por isso que a ação anulatória de débito fiscal somente pode ser ajuizada depois do lançamento efetuado. Então, pessoal, vamos entender essa situação. Se você tem, por exemplo, uma hipótese de incidência, por exemplo, auferimento de renda, mas ainda não há um lançamento, não houve a constituição do crédito tributário, você quer ajuizar uma ação para discutir essa relação, mas ainda você não tem nada concreto. Como que você vai ingressar com uma ação anulatória de algo que não existe? Vai anular o quê? Né? Entendimento abstrato, boato? Não, não tem como. Então, sempre antes do lançamento tributário, você ingressa com ação declaratória, ou seja, visando a declaração de inexigibilidade do tributo. Agora, uma vez feito o lançamento tributário, aí muda o cenário. Porque você já tem materializado dizendo que a Fazenda Pública entende que aquele caso deve ser tributado. Você tem que pagar o ISS, você tem que pagar o imposto de renda, você tem que pagar o ICMS. Então já está efetuado. E ali sobra para você a possibilidade da ação anulatória de débito fiscal. Espero que vocês tenham entendido essa diferença para não se confundir. Então, antes do lançamento, ação declaratória. Depois do lançamento, ação anulatória de débito fiscal. Ok? Prosseguindo, então, as espécies, pessoal, só para diferenciar, nós temos duas espécies de ação anulatória. A chamada ação anulatória tradicional, que tem o objetivo de anular o lançamento tributário, seja ele qual for, é um lançamento de taxa, é um lançamento de contribuição de melhoria, é um lançamento de ISS, é um lançamento de ITCMD, não interessa. Eu vou utilizar a ação anulatória tradicionalmente falando. Agora eu tenho uma previsão de uma ação anulatória no caso de pedido de restituição de débito,
previsto lá no artigo 169 do Código Tributário Nacional. Nesse caso, nós temos uma previsão específica que você pode buscar a repetição de débito na esfera administrativa. Negado esse direito, você tem 2 anos para ingressar com uma chamada ação anulatória do pedido de restituição, da decisão que denegou teu pedido de restituição. Nesse caso, você tem um prazo decadencial específico, que é 2 anos, e é uma ação anulatória, específica dessa decisão denegatória do repetição de débito. Então, só para não confundir, eu separei essas 2 situações. Ação anulatória tradicional, que engloba tudo, e ação anulatória de decisão administrativa denegatória de restituição de débito tributário, que é uma questão específica lá do artigo 169. E a gente vai trabalhar na aula de repetição de débito para vocês entenderem bem isso, ok? Então, eu quero trabalhar rapidamente com vocês sobre a competência. Porque a primeira coisa que você tem que saber dentro de uma ação anulatória é saber aonde você vai ajuizar. Porque eu saber o que eu vou trabalhar, o que eu vou impugnar, tudo bem. Mas aonde que eu vou ajuizar? Quem tem competência para apreciar e julgar esse caso que eu vou trabalhar em cima? Então, a ação anulatória de débito fiscal ela vai seguir uma regra. Essa regra que eu quero discutir. Porque nós temos uma regra no Código de Processo Civil, que diante de uma omissão da Lei de Execução Fiscal, eu sigo a regra geral, que é o CPC. E lá diz o seguinte: é competente o foro do domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou Distrito Federal. Então veja, no caso do réu, aqui prevendo, por exemplo, uma ação ingressada pelo Estado ou pelo Distrito Federal. O problema é o seguinte, o inverso, porque aqui o contribuinte vai ingressar com a ação. Então vamos imaginar, e aqui eu já vou ler o parágrafo único e a gente já vai discutir isso aqui. Se o Estado ou o Distrito Federal for demandado, a ação poderá ser proposta no fórum do domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no da situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. O problema é o seguinte, pessoal, agora eu vou problematizar. Então, se o demandado for o Estado, é possível o ajuizamento no local do domicílio do autor. Só que vamos imaginar que é contra o município, vamos imaginar Curitiba, e você, contribuinte, está residente lá em Porto Alegre. Será que eu poderia ajuizar a ação lá em Porto Alegre contra o município de Curitiba? Aí você entra dentro de uma problemática. Por quê? Porque nós temos uma situação, primeira, que era da competência do réu, mas envolvendo o poder público, nesse caso, englobaria a competência do autor. Só que veja, nesse caso do município, você teria até um álibi para você colocar como competente o município, porque no parágrafo único não fala município. Ele fala, ó, se o Estado ou o Distrito Federal for demandado, a ação poderá ser proposta no domicílio do autor, no caso do Estado. Mas que também não deixa de gerar uma problemática, por quê? Porque pode ser em outro estado, o teu domicílio não é obrigatoriamente colocado ali. Ali, o que pode ser invocado como defesa da fazenda pública é a questão do domicílio tributário. Então, vale a competência do domicílio tributário que, em regra, não é sempre, mas em regra, é escolhido pelo próprio contribuinte. E ali vai fixar, então, a competência para qualquer tipo de discussão tributária sobre o fato gerador. Mas vamos dizer que isso é pacífico? Não. Ainda temos algumas divergências, não há um entendimento sedimentado e velado sobre esse caso. Mas eu só trabalho com teses para vocês verem essa problemática. Em regra, o que os contribuintes fazem? Ajuizam lá, realmente é onde está localizada a sede do município, a prefeitura ou do estado, para você ter essa demanda e não perder tempo, né, na questão da discussão de competência de ajuizamento. Mas, enfim, a gente tem que saber também isso para questões de discussão. Aqui, por exemplo, eu trouxe uma jurisprudência para vocês que fala, ó, nos termos da Corte Superior, o ajuizamento posterior de execução fiscal perante a vara especializada em execuções não modifica a competência para o julgamento da ação de anulatória de débito fiscal intentada anteriormente na vara civil.
né? A remessa da ação anulatória em tal cenário resultaria em modificação de competência fora das hipóteses permitidas pelo sistema processual, além de possibilitar a violação da boa-fé objetiva processual pela prática do fórum. Então, pessoal, nesse caso aqui, a propositura da execução fiscal, ela pode ter uma vara específica, a vara de execuções fiscais, como tem hoje na maioria das sedes da Justiça Federal. Então você ajuizou. Só que a atuação anulatória, ela está correndo lá no juízo cível. E envolvendo isso aí é matéria, né? A razão da matéria é competência absoluta. Você tem que unificar, o ideal seria unificar até para você evitar decisões divergentes e aquela troca de informações entre juízos diferentes. Mas não é obrigatório. Então, a criação de uma vara especializada e o deslocamento da execução fiscal não vai obrigar, não vai vincular a ação anulatória naquele mesmo juízo. Tá? É uma decisão interessante aqui porque você pode ter vários juízos julgando sobre o mesmo objeto. Não é o mais interessante, mas pode ocorrer. Outra decisão que eu separei aqui para vocês, também em matéria de competência, fala que o STJ entende pela impossibilidade de serem reunidas execução fiscal e ação anulatória de débito fiscal precedentemente ajuizada quando o ajuízo que tramitava a última não é a vara especializada da execução fiscal. Então veja, já é um entendimento aí já mais consolidado no âmbito do STJ. Então é importante vocês terem isso em mente para evitar algumas discussões desnecessárias. Como eu falei para vocês, sempre vocês têm que ter em mente aonde é competente, ajuizar corretamente, e se vier alguma discussão, vocês já saberem de antemão o que procede e o que não procede. Ok? Pessoal, nesse vídeo aqui vamos parar por aqui. No próximo vídeo eu já vou falar sobre o momento do ajuizamento e entrando aí nas questões mais práticas da própria ação, para vocês compreenderem como vocês devem confeccionar essa ação anulatória de débito fiscal. Volto logo.